Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje nós vamos aprender construção de gráficos. Se você não viu a aula de plano cartesiano, eu vou deixar o card aqui, ó. Vá lá, assista a aula, depois volte e vamos construir gráficos juntos. E roda a vinheta! Gráfico da função. Na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo a construir esses gráficos. E para isso, nós vamos estar utilizando o plano cartesiano e vamos estar fazendo uma tabela para nos auxiliar nessa construção. Vamos estar utilizando a seguinte tabela. Nessa tabela, eu tenho duas colunas, uma do x e outra do y. A coluna do x, eu vou estar colocando os números do meu domínio. Nesse caso aí, o meu domínio ele é bem limitado, é apenas esses 4 números. E através dele, eu vou encontrar cada valor de y para que eu possa estar formando o meu par ordenado xy. Vamos à tela. Primeiro, eu tenho a minha função e o que eu vou fazer? Agora, no lugar do x, eu vou estar substituindo pelos números do meu domínio, que é justamente os números do x que está na minha tabela. O primeiro número que eu vou estar utilizando é o número 50. Observe que no lugar do x eu vou colocar 50. Agora basta eu fazer o cálculo. 80 que multiplica 50, isso vai me dar um total de 4.000. Isso significa que quando o x for 50, o y vai valer 4.000. De posse dessa informação, vou colocar na minha tabela. Está lá. Primeiro ponto, já formei. Vou agora para o meu segundo ponto. Olha aí na tela. Eu tenho novamente a minha função, só que no lugar do x agora, eu vou colocar o 75. Quando eu faço essa substituição, eu preciso fazer a multiplicação. 80 que multiplica 75. Isso vai me dar um total de 6.000. Novamente, vou pegar esses 6.000 e vou botar na minha coluna do y, na minha tabela. Próximo ponto agora. Eu vou substituir o x por 100. Após fazer a substituição, vou fazer a multiplicação de 80 vezes 100. 80 vezes 100 dá 8.000, vou substituir na minha tabela. E por último, eu vou encontrar o y que está associado a 150. Substituo, coloco 150 direto na minha função, faço a minha multiplicação 80 vezes 150, isso vai me dar 12.000. Vou pegar esses 12.000 e vou colocar na minha tabela. Pronto, a minha tabela já está formada. Ela que vai me auxiliar para me construir a minha função. Agora eu vou pegar o meu plano cartesiano, vou usar apenas o primeiro quadrante. Você sabe o que é o primeiro quadrante. Se você tem dúvida nisso, volta na aula de plano cartesiano, ok? Estou diante do meu primeiro quadrante. Por que eu vou usar só o primeiro quadrante? Porque tanto o x quanto o y que estão na minha tabela são números positivos. E quando isso acontece, significa que o ponto da minha função vai ficar no primeiro quadrante. Vamos para o nosso primeiro ponto, botar ele aí no nosso plano. Primeiro, vou pegar esse 50, ele está na tabela, na parte do x. Isso significa que eu vou ter que ir na altura do meu eixo x e vou fazer um tracejado ali, paralelo ao eixo y, cortando, formando um ângulo de 90 graus com o eixo x. Agora que eu já fiz o eixo x, eu vou fazer o eixo y. Olha lá, ó. Vou pegar aqueles 4.000 ali, ele vai servir como referência onde é que eu vou fazer o meu tracejado. Vou lá no meu eixo y, na altura dele, ó, e vou fazer um tracejado. Pronto. Agora eu vou verificar onde eles se encontram. Olha aí na tela, ó. Justamente naquela região ali. Então eu vou marcar um ponto onde eles se cruzam. Esse ponto eu vou chamar ele de ponto A, de coordenadas 50 e 4.000. O primeiro ponto já botei no meu plano. Vou agora para o meu segundo ponto. Eu tenho lá, ó, 75. Vou ir no meu eixo X e vou marcar lá no 75 um tracejado. Vou fazer a mesma coisa agora no meu eixo Y. E agora vou usar 6.000. Na altura dos 6.000, já marquei outro tracejado. Novamente, eles se encontraram. Onde eles se encontram é o meu ponto. Então, o que me interessa é aquele ponto ali, que nesse caso eu vou chamar de ponto B, de coordenadas 75 e 6.000. Já fiz o meu segundo ponto. Vou agora para o meu terceiro ponto. Para isso, eu vou usar o 100 como x. Vou lá na altura do eixo
x e vou fazer outro tracejado na altura do 100. Agora vou pegar o meu y que está associado ao 100, que é os 8.000, vou na altura do 8.000 no meu eixo y e vou fazer outro tracejado. Novamente eles se encontram. Onde eles se encontram é onde me interessa, ali eu vou marcar o meu ponto. Esse ponto eu vou dar o nome dele ponto C, de coordenada 100 e 8.000. Agora vamos para o nosso último ponto. Eu tenho aí um ponto que é formado por x igual a 150. Vou no meu eixo x na altura de 150 e vou fazer um tracejado. É importante observar que o tracejado ele está sempre perpendicular ao meu eixo x. Agora eu vou fazer o meu tracejado em cima do 12.000. Vou lá na direção do eixo y, na altura do 12.000, faço o meu tracejado. Onde eles se encontram é o que eu estou procurando, justamente aquele ponto ali. Vou chamar ele de ponto D, de coordenada 150 e 12.000. Pronto, todos os meus 4 pontos estão agora no meu plano cartesiano. Então, para que eu possa fazer a minha função, basta agora eu traçar uma linha que passa por esses pontos. Nessa situação, a minha função é f de x é igual a 80x. Então, se eu colocar 0 na minha função, vai dar f de 0, que é igual a 80 zero. E 80 zero é o próprio zero. Então, eu vou partir com a minha função justamente da origem. Olha só, aquele ponto ali, eu vou chamar de ponto O, de coordenadas 0 e 0. Essa função ela vai partir dali. Observe como ela vai passando por todos os pontos. Essa linha que está passando aí de verde é justamente a minha função. Então, acabei de construir o gráfico da minha função f de x igual a 80x com o domínio 50, 75, 100 e 150. Agora nós vamos ver um segundo gráfico. Comigo aí na tela. Vejamos como construir o gráfico da função dada por f de x é igual a x ao quadrado menos 4, com domínio R. O que ele quer dizer com o domínio R? Quer dizer que o domínio é os números reais. Então, a minha função pode assumir qualquer valor dos números reais no x. Só que nós não vamos fazer assim. Nós vamos usar uns números que vai facilitar essa construção. Novamente, nós vamos colocar aí a nossa tabela e através dos x que eu já indiquei na tabela, nós vamos encontrar os y. Em cada x, eu vou substituir na função e isso vai me dar um valor de f de x, que é a mesma coisa que o y. Observe aí na tela. Vou substituir o primeiro x usando a minha tabela. Vou pegar o menos 2 e vou substituir na minha função. Vai ficar da seguinte forma. Onde estava o x, eu botei o menos 2. Então, ficou menos 2, entre parênteses, tá? Isso é importante. Elevado a 2, menos 4. Menos 2 elevado a 2 dá 4, menos 4 dá 0. Então, quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 0. Vou colocar na minha tabela. Já está lá. Vou agora para o meu próximo x. Observe. Vou pegar menos 1 e vou substituir na minha função. Vai ficar dessa forma. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 4. Menos 1 elevado ao quadrado, isso aí vai me dar 1. 1 menos 4 é igual a menos 3. Se você tem dúvida em regras de sinais, eu tenho um vídeo específico sobre isso no canal. Vai lá, assista, tira todas as suas dúvidas e depois você vem e termina o vídeo dos gráficos, ok? Vamos lá. Vou pegar o menos 3 e vou colocar na minha tabela. Pronto, já estou com mais um ponto feito. Vou agora para o meu próximo número. Vou estar utilizando o 0. No lugar do x, vou colocar o 0. Então, eu tenho que f de 0 é igual a 0 elevado ao quadrado, menos 4. 0 elevado ao quadrado é o próprio 0. Menos 4. Como 0 ele é elemento neutro na soma e na subtração, ele não faz diferença. O resultado aqui vai ser menos 4. Vou pegar esse menos 4 e vou colocar na minha tabela. Olha lá como é que ficou. Menos 4. Pronto, mais um ponto e já está resolvido. Agora, na sequência, eu vou usar o próximo número. Vou usar agora o número 1. Vou pegar o 1 e vou substituir na minha função. Vai ficar dessa forma. F de 1 é igual a 1 elevado ao quadrado menos 4.
Quanto que é 1 elevado ao quadrado? Observe aí na tela, ó. É o próprio 1. E 1 menos 4, nós já vimos, é igual a menos 3. Vou pegar esse menos 3 e botar na minha tabela. Último número da minha tabela, eu tenho x igual a 2. Vou substituir na minha função. Vai ficar dessa forma. 2 elevado ao quadrado menos 4. 2 elevado ao quadrado é 4. Quando eu tiro 4, isso vai dar 0. Vou colocar esse 0 na minha tabela. Pronto, já formei a minha tabela. Agora eu tenho um plano cartesiano com todos os quadrantes. Por que agora eu vou usar todos os quadrantes? Porque se você observar, aí na minha tabela eu tenho números positivos e números negativos. Isso vai influenciar na utilização dos quadrantes do meu plano cartesiano. Vou agora colocar os pontos da minha tabela no meu plano cartesiano para construir a minha função. Primeiro vou usar o x igual a menos 2. Vou olhar no meu eixo x, na altura do menos 2, e vou fazer um tracejado, como está aí na tela. Esse foi tranquilo. Agora eu quero uma atenção maior nesse 0. Olha o que vai acontecer. No eixo y, eu vou, na altura do 0, colocar o tracejado. Esse aqui, ó, ele confunde. Ó, esse tracejado ele tem que vir na altura do 0. Ó. Observe que quando chegou no 0, ele parou, justamente coincidindo com o meu eixo x. Então, quando eu tiver o 0 no meu eixo y, significa que o ponto vai ficar em cima do x. Olha lá, ó. Agora eles se cruzam onde? Ó? Justamente ali, em cima do eixo x. Então, esse ponto aqui já encontrei. Agora eu quero que você observe mais uma vez o seguinte. Eu tenho ali um ponto onde o y é 0, o f de x é 0. E toda vez que isso acontecer, de novo, o ponto vai ficar em cima do eixo x, ok? Quando tem o 0 no y, o ponto fica em cima do eixo x. Partiu para o próximo agora. Vamos agora pegar o menos 1. Vou ir no meu eixo x, na altura do menos 1, e vou fazer um tracejado. Já está aí na tela. E agora eu vou ir para o meu y. Vou pegar o menos 3. Vou olhar para o meu eixo y, na altura do menos 3, vou fazer outro tracejado. Já está lá. Agora, onde eles se cruzam é o meu ponto. Então, olha ali onde vai ficar o meu ponto. Esse ponto aqui é o ponto da minha tabela. Vamos para o nosso próximo ponto agora. Esse agora é importante. Mais uma vez, olha o que eu tenho ali, ó, o 0. Tá? Análoga à situação do meu primeiro ponto, quando eu tenho um 0 no eixo x, significa que o meu ponto vai ficar em cima do eixo y. Vamos fazer a mesma coisa. Observe aí na tela onde que vai ficar esse tracejado. Ele vai parar justamente na altura do 0 e ele vai ficar perpendicular ao eixo x. Só que se você observar, ele coincide com o eixo y. Então, toda vez, de novo, que eu tiver um 0 no x, isso significa que o meu ponto vai ficar em cima do y. E quando eu tiver um 0 no y, isso significa que o meu ponto vai ficar em cima do x. Como essa situação, o 0 é no x, o ponto vai ficar em cima do y. Eu vou ali na altura do menos 4, ó, e vou fazer também mais um tracejado. Pronto, e agora eu vou marcar o ponto. Olha lá onde o ponto vai ficar. Ó. O ponto vai ficar ali. Meu terceiro ponto já está no plano. Agora nós vamos marcar o nosso próximo ponto. O x é o 1. Então eu vou na direção do 1 e vou marcar ali um tracejado. E agora eu vou fazer isso também com o y. Vou na altura do menos 3 no y e vou fazer outro tracejado. Pronto. Onde os dois se encontram é o meu ponto. Observe que aquela área ali, ó, coloquei o meu ponto naquela região. Pronto, mais um ponto feito. Agora eu vou para o meu último ponto. O meu último ponto, o x é 2. Vou na altura do 2 e vou fazer ali o tracejado. E observe que agora, de novo, eu tenho 0 no y. Novamente, quando o 0 estiver no y, significa que o ponto está em cima do x. Então, novamente, olha só, vou traçar aqui agora, ó. A minha reta, ela vai chegar até, ó, na altura do 0. Chegou, parou. Ela coincidiu com o eixo x. Então, o meu ponto, ó, fica naquela região ali,
Já marquei ele. Todos os pontos que estão na minha tabela, agora está no meu plano cartesiano. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou construir a minha função passando por todos esses pontos. Observe aí na tela. Está aí a minha função. É uma parábola com a concavidade virada para cima. Isso também vai ser objeto de estudo nas nossas próximas aulas, ok? Então chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se esse conteúdo tem te ajudado, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um joinha, um comentário e compartilhe para que nós possamos atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, ok? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.